Imagine ter 50 milhões de reais na conta bancária e ser tratada como lixo invisível. Imagine construir um império médico do zero e ouvir que pessoas como você contaminam o ambiente. Hoje, você vai conhecer a história mais chocante de vingança corporativa já registrada no Brasil. Uma mulher, empresária bilionária, dona de 80 clínicas de saúde, decidiu se disfarçar de faxineira para descobrir a podridão escondida atrás dos jalecos brancos e sorrisos profissionais. E antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos ajuda muito. Prepare-se, porque esta história vai arrancar seu fôlego. Fernanda Costa acordou às 5 horas da manhã de uma quinta-feira que mudaria tudo. Aos 38 anos, ela havia construído uma fortuna que poucos conseguiriam imaginar. Seu império de clínicas médicas, erguido tijolo por tijolo desde que tinha 25 anos, agora valia mais de 200 milhões de reais. 80 unidades espalhadas por 15 estados, mais de 5 mil funcionários, um nome que fazia concorrentes perderem o sono. Mas naquela manhã, Fernanda não vestiu um de seus tailleurs franceses de 10 mil reais. Não calçou sapatos italianos feitos sob medida. Não pegou a bolsa de grife que custava o mesmo que um carro popular. Naquela manhã, Fernanda abriu uma sacola velha comprada em um brechó 3 dias antes. Dentro dela, um uniforme azul desbotado de faxineira, calças com manchas permanentes, uma camisa com o nome Maria, bordado no bolso. Ela olhou para o espelho enquanto se vestia. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível. Havia deixado o cabelo sem lavar por 2 dias. Colocou um lenço surrado que escondia parte do rosto. Sujou propositalmente as unhas com terra. Calçou chinelos velhos e gastos. A transformação estava completa. Fernanda Costa, a bilionária, havia desaparecido. No seu lugar estava apenas mais uma trabalhadora invisível. Por quê? Nas últimas 10 semanas, Fernanda havia recebido 17 cartas anônimas, todas dizendo a mesma coisa: discriminação, abuso de poder, médicos humilhando pacientes pobres, gerentes tratando funcionários humildes como insetos. E o pior, tudo acontecia na clínica que ela considerava seu orgulho, a Matriz, aquela que levava seu nome na fachada dourada. No início, Fernanda não quis acreditar. Impossível. Ela havia implementado políticas rígidas de respeito e humanização. Havia treinamentos mensais, códigos de conduta, punições severas para qualquer tipo de abuso. Mas as cartas continuavam chegando. Cada uma com mais detalhes, nomes, datas, situações específicas. Alguém estava pedindo socorro. Alguém estava sendo massacrado naquele lugar. Fernanda estacionou um carro velho emprestado a 3 quadras da clínica. Eram 6 horas e 45 minutos. A cidade ainda acordava lentamente. Ela pegou o balde, os panos de limpeza, a vassoura. Tudo comprado em lojas baratas, tudo com a aparência de quem já tinha visto dias melhores. Caminhou pelas ruas sentindo algo que não sentia há 15 anos. Medo. Não medo de ser descoberta, medo do que iria descobrir. Quando chegou à entrada lateral da clínica, à porta dos funcionários, respirou fundo. Uma senhora negra, a verdadeira faxineira do turno da manhã, Dona Rosa, estava chegando ao mesmo tempo. Ela tinha cerca de 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, um sorriso cansado mas genuíno. Fernanda havia combinado tudo com ela anteriormente, em segredo. Dona Rosa sabia quem ela era e sabia por que estava fazendo aquilo. "Bom dia, Maria", ela disse em voz baixa, chamando-a pelo nome falso. "A senhora está pronta para ver o inferno que eu vivo todo dia?" Fernanda sentiu um nó na garganta. Dona Rosa trabalhava para ela há 14 anos,
nunca havia reclamado. Nunca havia pedido ajuda, mas agora, olhando nos olhos dela, Fernanda via algo que a destruía por dentro. Dor, humilhação acumulada, feridas invisíveis que nenhum salário poderia curar. Elas entraram juntas. O corredor dos fundos cheirava a produtos de limpeza e café velho. As paredes eram cinzas, sem vida, completamente diferentes do luxo ostensivo do saguão de entrada. Ali era o mundo dos invisíveis. Das pessoas que faziam a clínica funcionar, mas nunca eram vistas. Fernanda observou tudo. Cada detalhe, cada sinal de que aquele era um lugar onde a dignidade humana havia sido esquecida. Dona Rosa lhe mostrou onde guardar os materiais, explicou a rotina. Você vai começar pelo saguão principal às 7 horas. É quando os médicos e gerentes chegam. É quando começa o show de horrores. Fique firme, Maria. O que você vai ver hoje vai mudar você para sempre. 7 horas da manhã. O momento da verdade havia chegado. Fernanda empurrou a porta que levava ao saguão principal e a luz dos lustres de cristal a cegou por um segundo. O chão de mármore português refletia tudo como um espelho. As colunas gregas davam ar de poder e tradição. Quadros médicos caros decoravam as paredes. Aquele era o templo da saúde, o altar onde as pessoas vinham buscar cura. Mas para Fernanda, naquele momento, parecia mais um campo de batalha. E ela estava prestes a descobrir que estava do lado errado da guerra. A primeira a chegar foi doutora Vanessa Duarte, 42 anos, gerente administrativa da clínica há 6 anos, responsável por uma equipe de 80 funcionários, salário de R$30 mil por mês. Fernanda conhecia o currículo dela de cor. Ela mesma havia aprovado sua promoção 3 anos atrás. Vanessa entrou pela porta principal usando um terno cinza que provavelmente custava 5 salários mínimos. Sapatos de salto alto que faziam um barulho irritante contra o mármore. Bolsa de grife pendurada no braço, óculos escuros enormes, mesmo dentro do prédio. Ela caminhava como se fosse dona do lugar. E talvez, na cabeça dela, realmente fosse. Fernanda estava agachada, limpando perto da recepção, bem no caminho de Vanessa. Ela não se moveu. Queria ver o que aconteceria. Vanessa se aproximou, falando alto no celular sobre alguma reunião importante. Estava a 2 passos de Fernanda quando simplesmente parou. Olhou para baixo com uma expressão de nojo absoluto e fez um gesto brusco com a mão. Sai da frente, você está atrapalhando. Fernanda se levantou lentamente, segurando o balde. Desculpe, doutora, só estou fazendo o meu trabalho. Vanessa tirou os óculos escuros e a encarou de cima a baixo. O olhar dela era de puro desdém, como se Fernanda fosse uma mancha no chão que precisava ser removida. Seu trabalho é limpar sem atrapalhar quem realmente importa aqui. Fica de olho onde fica de pé. Pessoas ocupadas não têm tempo para ficar desviando de... Ela fez uma pausa procurando a palavra certa. Obstáculos. Fernanda sentiu a raiva subir pelo peito, mas manteve o rosto neutro. Sim, doutora. Vou ter mais cuidado. Vanessa nem respondeu. Simplesmente colocou os óculos de volta e continuou andando, ainda falando no telefone. Ela passou tão perto que o ombro dela esbarrou no de Fernanda, fazendo algumas gotas de água do balde caírem no chão. Ela nem se virou para pedir desculpas. Simplesmente seguiu em frente, subindo as escadas para o 2º andar, onde ficavam os consultórios particulares. Fernanda ficou ali parada, sentindo algo que não sentia há décadas: invisibilidade. Aquela sensação de ser tão insignificante que sua presença nem merecia reconhecimento básico de educação. Ela lembrou das cartas anônimas. Agora estava começando a entender. Nos minutos seguintes, outros funcionários começaram a chegar. Médicos, enfermeiras, recepcionistas. A maioria nem olhava para Fernanda. Alguns desviavam dela como se fosse contagiosa.
Uma jovem médica residente, não mais que 26 anos, passou falando alto com uma colega. Você acredita que meu carro está na revisão? Tive que vir de aplicativo. Que horror! Pareceu uma eternidade. A colega riu. Imagino, você deve ter se sentido tão comum. Elas passaram por Fernanda sem nem perceber que ela existia. Para elas, ela era parte da mobília. Menos que isso. A mobília, pelo menos, era cara e bonita. Um homem de jaleco branco, doutor em cirurgia plástica, passou carregando uma maleta de couro. Ele olhou para o chão que Fernanda estava limpando e fez uma careta. Ei, você passou o pano aqui direito? Esse chão tem que brilhar. A gente não paga para fazer trabalho pela metade, não. Fernanda respirou fundo. Sim, doutor. Vou passar de novo. O homem bufou. É o mínimo que se espera. Tem gente que não sabe o que é ter orgulho do próprio trabalho. Acha que qualquer coisa serve. Por isso que está onde está. Fernanda apertou o pano com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquele homem ganhava R$100 mil por mês. Tinha consultório particular dentro da clínica. Tinha bônus anuais que passavam de R$200 mil. E estava ali, humilhando uma faxineira por nada, por puro prazer de se sentir superior. Mais 20 minutos se passaram. A clínica estava enchendo. Médicos, enfermeiras, atendentes, seguranças. E cada um que passava por Fernanda trazia uma nova forma de desrespeito. Alguns sutis, um olhar de desprezo, um desvio exagerado. Outros mais diretos, comentários maldosos, ordens grosseiras, piadas entre colegas sobre como a faxineira era lenta e incompetente. Mas Fernanda continuou limpando. Agora com um propósito diferente. Ela não estava mais apenas investigando, estava documentando. Cada rosto, cada nome no crachá, cada palavra cruel. Tudo estava sendo gravado em sua memória fotográfica que a tornara uma empresária de sucesso. E também estava sendo gravado pelas câmeras de segurança ocultas que ela havia mandado instalar 2 semanas antes. Às 8 horas, Vanessa desceu as escadas novamente, agora acompanhada de outros 2 gerentes médicos. Eles estavam rindo de alguma piada interna. Um deles apontou para Fernanda e disse algo em voz baixa. Os outros riram ainda mais alto. Vanessa olhou na direção de Fernanda e revirou os olhos. Gente, vamos parar. A coitada já deve estar acostumada. 8 horas e 30 minutos. A clínica abriu as portas para os pacientes. Fernanda foi designada por Dona Rosa para limpar a área da recepção e depois a sala de espera VIP. Ela pegou seus materiais e caminhou observando a dinâmica do lugar, agora com o público presente. A sala de espera VIP era onde os pacientes de planos premium aguardavam atendimento. Sofás de couro italiano, café expresso de máquina importada, revistas de luxo sobre as mesas de vidro, ar-condicionado na temperatura perfeita, uma televisão de 65 polegadas passando programas de saúde e bem-estar. Aquele era o paraíso dentro da clínica. E Fernanda, como faxineira, era uma intrusão naquele paraíso. Ela entrou discretamente pela porta lateral, carregando seu balde e panos. Havia 5 pessoas esperando. Uma mulher de casaco de pele, provavelmente uns 55 anos, falava alto no celular sobre uma viagem para Dubai. 2 senhoras elegantes, talvez amigas, folheavam uma revista de decoração. Um homem de terno azul marinho digitava freneticamente no tablet. E uma jovem socialite, não mais que 30 anos, mexia no celular com unhas enormes e decoradas. Fernanda começou a limpar as mesas laterais, tentando não fazer barulho. Mas a mulher de casaco de pele parou de falar no telefone por 1 segundo e olhou para ela com irritação. Ei, você não pode fazer isso depois? Estamos em uma consulta importante aqui. Fernanda levantou os olhos. Desculpe, senhora.
É meu horário de limpeza desta sala. Vou ser rápida. A mulher bufou. Rapidez não é o problema. O problema é a sua presença. Você está... Ela procurou a palavra. Contaminando o ambiente. Não pode esperar uns 30 minutos? Antes que Fernanda pudesse responder, a porta da sala se abriu e Vanessa entrou com um sorriso radiante. Senhora Beatriz, que prazer tê-la aqui novamente. Seu médico já está a caminho. Posso oferecer um café enquanto espera? A mulher de casaco de pele sorriu de volta. Vanessa, querida, sempre tão atenciosa. Pode trazer sim. E, por favor, tire essa. Ela apontou para Fernanda sem sequer olhar em sua direção. Essa inconveniente daqui. Estou tentando focar e a presença dela é perturbadora. Vanessa finalmente percebeu Fernanda. O rosto dela se fechou imediatamente. Você, o que está fazendo aqui neste horário? Sabe muito bem que a sala VIP só pode ser limpa antes das 8 ou depois das 18 horas. Fernanda sentiu a armadilha se fechar. Dona Rosa havia lhe dito especificamente para limpar aquela sala às 8h30. Ela sabia. Ela sabia que isso ia acontecer porque acontecia com ela todo dia. Desculpe, doutora. A Dona Rosa me disse para limpar agora. Vanessa deu 2 passos em direção a Fernanda, invadindo seu espaço pessoal. A voz dela estava baixa, mas carregada de veneno. Dona Rosa não manda nada aqui. Eu mando. E estou mandando você sair desta sala imediatamente. Está incomodando nossos pacientes VIP. Pessoas que gastam milhares nesta clínica. Pessoas que não precisam ter seu dia arruinado pela visão de uma faxineira incompetente. As 2 senhoras que folheavam a revista pararam e olharam para a cena. O homem de terno levantou os olhos do tablet. A jovem socialite parou de mexer no celular. Todos observando. Todos testemunhando a humilhação pública de Fernanda. Ela respirou fundo. Vou terminar outro setor, então. Com licença. Vanessa bloqueou a saída dela com o braço. Não tão rápido. Você vai aprender uma lição hoje. Quando eu dou uma ordem, quero ver execução imediata, não desculpas esfarrapadas. Entendeu? Fernanda olhou nos olhos dela. Pela primeira vez, Vanessa pareceu realmente vê-la. E o que ela viu a fez dar um passo atrás, involuntariamente. Os olhos de Fernanda, mesmo sob o disfarce, carregavam uma intensidade que ela não esperava encontrar em uma simples faxineira. Mas a surpresa durou apenas 1 segundo. A arrogância voltou rapidamente. Você está me encarando? Sério? Ela se virou para os pacientes. Vocês estão vendo isso? A falta de respeito? Ela voltou a olhar para Fernanda. Sabe qual é o seu problema? Pessoas como você acham que têm direitos, acham que merecem respeito. Mas respeito se conquista com posição, com conquistas. Você é uma faxineira. Você limpa a sujeira. Essa é a sua contribuição para o mundo. Não venha me encarar como se fosse minha igual. O silêncio na sala era ensurdecedor. Fernanda sentiu cada palavra como um soco. Não pela dor que causavam nela, mas pela dor que causavam em todas as pessoas humildes que já haviam ouvido discursos parecidos. A senhora Beatriz aplaudiu lentamente. Bravo, Vanessa. Finalmente alguém com autoridade neste país. Tem que botar essa gente no lugar mesmo. Eles esquecem que estão aqui para servir, não para questionar. As 2 senhoras sentiram com a cabeça, aprovando. O homem de terno voltou para o tablet, desinteressado. Para todos ali, aquilo era normal. Talvez até entretenimento. Fernanda deu um passo para trás. Guardarei meus materiais, senhora. Vanessa sorriu com satisfação. Ótimo! E da próxima vez, quando eu der uma ordem, você corre. Literalmente corre. Pessoas como você precisam se lembrar constantemente do seu lugar.
Agora sai da minha frente. Fernanda saiu da sala VIP carregando seu balde. No corredor, encostou-se na parede por um momento, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam, não de medo, de fúria. Uma fúria fria, calculada, que ela não sentia há anos. Caminhou até o banheiro dos funcionários, trancou-se em uma cabine, pegou o celular e fez uma ligação. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Doutor Augusto, sou eu. Quero que você revise todos os contratos de trabalho dos gerentes da clínica matriz. Procure por cláusulas de demissão por justa causa, relacionadas a assédio moral, discriminação e abuso de poder. A voz do advogado do outro lado era calma, mas séria. Encontrou algo? Fernanda fechou os olhos. Encontrei um inferno. E eu vou limpar essa sujeira do mesmo jeito que eles acham que eu limpo o chão. Completamente. Ela desligou e guardou o celular. Olhou para o reflexo no espelho embaçado do banheiro. O disfarce ainda estava perfeito, mas por baixo dele, Fernanda Costa estava despertando. E quando ela despertasse completamente, haveria consequências que aquelas pessoas jamais imaginaram enfrentar. Porque Vanessa estava certa sobre uma coisa: respeito se conquista com conquistas. E Fernanda havia conquistado um império. Agora ela ia usar esse império para ensinar uma lição que ninguém naquela clínica jamais esqueceria. 9h15. A clínica estava movimentada. Dezenas de pacientes faziam consultas. O burburinho enchia os corredores. Fernanda estava terminando de limpar a área próxima aos elevadores quando fez outra ligação crucial. Desta vez para Doutora Helena, presidente do conselho diretor de suas clínicas. Helena, ative o protocolo Fênix agora. A resposta veio em segundos. Confirmado. Equipe em prontidão. Todos os vídeos de segurança das últimas 6 horas estão sendo salvos em múltiplos servidores. O conselho está sendo convocado. Chegamos aí em 20 minutos. Perfeito. Fernanda guardou o celular novamente. Ela voltou ao saguão principal. Vanessa estava conversando com 2 médicos perto da recepção, rindo, fazendo piadas, completamente alheia ao furacão que estava prestes a atingi-la. Fernanda passou por eles empurrando o carrinho de limpeza. Vanessa nem olhou. Para ela, a faxineira já havia sido colocada no lugar. O problema estava resolvido. Mas o problema estava apenas começando. Fernanda foi até a sala de materiais de limpeza, onde Dona Rosa guardava os equipamentos. A senhora estava lá, organizando produtos. Dona Rosa, em 20 minutos, tudo vai mudar. A senhora está pronta? Dona Rosa tinha lágrimas nos olhos. Estou pronta há 14 anos, Maria. Ou devo dizer, Dona Fernanda, estou pronta para ver justiça sendo feita. As 2 mulheres se abraçaram. Um abraço de irmandade, de mulheres que sabiam o que era lutar, o que era sofrer, o que era resistir. E o que era, finalmente, vencer. Fernanda pegou seu celular mais uma vez. Mandou uma mensagem curta para 10 pessoas diferentes. Conselho diretor, equipe jurídica, departamento de recursos humanos, segurança. Todos receberam a mesma ordem. Protocolo Fênix ativado. Posições em 20 minutos. Ela olhou para o relógio. 9h35. Em menos de meia hora, aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Pessoas que achavam que poder lhes dava direito de esmagar outros iam aprender uma lição dolorosa. Carreiras construídas sobre arrogância iam desmoronar. E dignidade, aquela coisa que Vanessa disse que tinha que ser conquistada com posição, ia ser restaurada para quem realmente importava. Os invisíveis, os humildes, os que faziam tudo funcionar, mas nunca eram vistos. Fernanda saiu da sala de materiais e voltou ao saguão. Pegou o balde. Fingiu limpar o chão perto da entrada principal. Mas seus olhos estavam na porta.
esperando, calculando, planejando cada segundo do que viria a seguir. Porque justiça não é algo que acontece por acaso. Justiça é algo que você constrói, tijolo por tijolo, evidência por evidência. E Fernanda havia passado 3 meses construindo o caso perfeito. 3 meses coletando testemunhos, 3 meses instalando câmeras, 3 meses documentando cada abuso, cada humilhação, cada crime corporativo. E agora, finalmente, era a hora de apresentar o resultado. Vanessa passou por ela mais uma vez. Dessa vez, nem olhou. Fernanda era mobília, invisível, sem importância. Mas em 15 minutos, Vanessa ia aprender que a mulher mais poderosa daquela clínica havia estado bem debaixo do nariz dela o tempo todo. E essa percepção ia doer. Ia doer muito. 9h50. Fernanda estava agachada perto da recepção, fingindo limpar o mesmo pedaço de chão pela 3ª vez. Seus olhos fixos na porta principal de vidro. A qualquer momento agora. Qualquer momento. E então aconteceu. As portas se abriram com força. Entraram 8 pessoas, todas vestidas em ternos impecáveis, carregando pastas de couro, com expressões sérias e profissionais. Na frente deles, uma mulher de 45 anos, cabelos presos em coque elegante, óculos de grau, postura inabalável. Doutora Helena Rodrigues, presidente do Conselho Diretor das Clínicas, a 2ª pessoa mais poderosa do Império Médico de Fernanda. Ela entrou no saguão e seus olhos imediatamente encontraram Fernanda. Caminhou direto até ela, passando pela recepcionista assustada, passando por médicos confusos, passando por Vanessa como se ela fosse invisível. Senhora Costa, doutora Helena disse em voz alta e clara para que todos ouvissem. Lamento profundamente pela demora. Viemos assim que recebemos sua ligação. O saguão ficou em silêncio absoluto. Senhora Costa. As palavras ecoaram como um trovão. Médicos pararam de andar. Enfermeiras pararam de falar. Pacientes levantaram os olhos das revistas. E Vanessa? Vanessa ficou paralisada. Seu rosto passou de vermelho para branco em questão de segundos. Impossível. Aquela mulher suja, com roupas velhas, não podia ser Fernanda Costa. A proprietária de 80 clínicas médicas, a bilionária que fundara aquele império. Tinha que ser um engano. Tinha que ser. Mas doutora Helena não era uma mulher que cometia enganos. Ela caminhou até ficar ao lado de Fernanda, e os outros 7 membros da equipe executiva se posicionaram ao redor dela como um escudo humano. A formalidade e o respeito que demonstravam eram inconfundíveis. Aquela não era uma faxineira comum. Aquela era a mulher mais poderosa naquele prédio. Fernanda ainda segurava o pano de limpeza em uma das mãos. Olhou para Vanessa e viu exatamente o que esperava ver. Pânico, terror absoluto. O rosto dela havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que simplesmente não vinham. Doutora Helena quebrou o silêncio. Senhora Costa, trouxe os documentos que solicitou. Também acionei o protocolo Fênix, conforme suas instruções. O conselho diretor completo está a caminho e deve chegar em menos de 5 minutos. Fernanda assentiu lentamente. Perfeito. E as gravações das câmeras de segurança? Já foram salvas em múltiplos servidores seguros, respondeu um homem de terno cinza, chefe da área de tecnologia. Temos registro de tudo o que aconteceu nas últimas 6 horas. A advogada da equipe, doutora Carla Mendes, pausou e olhou para Vanessa com uma expressão gélida. Tudo. A senhora Beatriz, a cliente de casaco de pele que estava na sala VIP, havia saído para sua consulta,
mas agora voltava ao saguão atraída pelo burburinho. Quando viu a cena, seu rosto também empalideceu. Ela reconheceu alguns membros do conselho, executivos que ela havia visto em revistas de negócios, e lentamente, muito lentamente, a realidade começou a se formar em sua mente. Fernanda caminhou lentamente até Vanessa. Cada passo ecoava no saguão silencioso. Mais de 60 pessoas observavam agora. Funcionários, pacientes, médicos. Mas ninguém emitia um som. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Ela parou a apenas 1 metro de Vanessa. A gerente não conseguia olhar nos olhos dela. Seu olhar estava fixo no chão, no mesmo chão que ela havia ordenado Fernanda limpar minutos antes. Sabe, Vanessa, Fernanda começou, sua voz baixa, mas clara como cristal. Eu li 17 cartas anônimas nos últimos 3 meses, todas falando sobre discriminação nesta clínica, sobre abuso de poder, sobre gerentes que tratavam funcionários humildes como lixo. No início não quis acreditar. Achei que eram exageros. Pessoas insatisfeitas inventando histórias. Vanessa tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Fernanda continuou. Então decidi ver com meus próprios olhos. Passei os últimos 5 dias me preparando para este momento. Estudei cada detalhe. Coordenei com Dona Rosa, a verdadeira faxineira desta clínica, uma mulher digna que trabalha aqui há 14 anos e nunca, nunca reclamou das humilhações que sofria diariamente. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Aquele disfarce foi minha forma de lembrar, de sentir na pele o que havia esquecido. E descobri algo muito pior do que imaginava. Não são apenas histórias isoladas, é uma cultura. Um sistema podre de arrogância, desprezo e crueldade. E você, Vanessa Duarte, é a rainha desse sistema. Vanessa finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Senhora Costa, eu não sabia que era a senhora. Eu jamais, se eu soubesse... Fernanda interrompeu, sua voz agora com uma ponta afiada. Você teria me tratado com respeito. É isso que está dizendo? O problema não é como você me tratou, Vanessa. O problema é que você só me trataria diferente se soubesse quem eu sou. Isso revela tudo sobre seu caráter. Ela se virou para a multidão de pacientes e funcionários que observava, muitos com celulares filmando toda a cena. Vocês todos viram o que aconteceu aqui hoje? Viram uma mulher ser expulsa publicamente, humilhada, desrespeitada, tratada como se não fosse humana. E por quê? Porque ela pensou que eu era apenas uma faxineira, alguém sem poder, alguém que ela poderia esmagar sem consequências. As portas principais se abriram mais uma vez. Entraram 12 pessoas. O conselho diretor completo das Clínicas Costa. Presidentes de divisões regionais, diretores médicos, chefes de departamento. Todos caminhando rapidamente até Fernanda. O presidente do conselho, Dr. Ricardo Almeida, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos, se aproximou e fez uma reverência respeitosa. Senhora Costa, viemos assim que recebemos sua convocação. Estamos prontos para proceder conforme suas instruções. Fernando olhou para o relógio. 10h03. Ela havia entrado naquela clínica como uma faxineira invisível, há pouco mais de 3 horas. E agora, em pé no centro do saguão, cercado por executivos e pelo conselho diretor, estava prestes a fazer justiça. Doutora Carla Mendes, a advogada-chefe, começou a distribuir documentos para Vanessa e outros 3 gerentes que haviam sido identificados nas investigações. Vanessa pegou o seu com mãos trêmulas. Seus olhos escanearam as páginas rapidamente e a cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Estes são contratos de rescisão por justa causa,
Fernanda explicou para todos no saguão, baseados em múltiplas violações do código de conduta desta empresa: assédio moral, discriminação, abuso de autoridade, criação de ambiente de trabalho tóxico e hostil. Vanessa levantou os olhos do documento, lágrimas escorrendo livremente agora. Senhora Costa, por favor, eu tenho família, tenho contas a pagar, tenho um filho na faculdade. Por favor, não faça isso. Fernanda sentiu a tentação de sentir pena. Mas então lembrou de todas as pessoas que haviam implorado a Vanessa por compaixão ao longo dos anos. Todas as pessoas que ela havia demitido sem remorso. Todos os trabalhadores humildes que ela havia humilhado sem pensar duas vezes sobre suas famílias, suas contas, seus filhos. E Dona Rosa? Fernanda perguntou calmamente. Ela não tem família? Ela não tem contas? Quando você a humilhava todo dia, quando a fazia se sentir invisível e sem valor, você pensou na família dela? Vanessa não tinha resposta, porque a resposta era óbvia. Não. Ela nunca havia pensado, porque para ela, pessoas como Dona Rosa não eram realmente pessoas. Eram apenas peças de um cenário, descartáveis, substituíveis. Dr. Ricardo deu um passo à frente. Senhora Duarte, além da demissão por justa causa, a clínica estará entrando com uma ação judicial para recuperar bônus indevidamente pagos nos últimos 2 anos. Nossa investigação revelou que a senhora falsificou relatórios de satisfação de funcionários para garantir que recebesse bônus de desempenho. O choque no saguão foi palpável. Falsificação de documentos era crime. Vanessa não estava apenas perdendo o emprego, estava enfrentando possíveis acusações criminais. Não! Vanessa gritou, sua voz estridente de desespero. Eu não falsifiquei nada. Eu apenas ajustei alguns números. Todo mundo faz isso. Todo mundo? Fernanda repetiu, sua voz gelada. Essa é a sua defesa? Todos fazem, então está tudo bem? Você sabe quantas pessoas perderam seus empregos porque você falsificou relatórios para esconder o ambiente tóxico que criou? Quantas pessoas sofreram em silêncio porque achavam que eram elas o problema, quando, na verdade, o problema era você? Um dos advogados ligou um laptop e projetou imagens em uma tela portátil montada rapidamente no saguão. As primeiras cenas mostravam Vanessa gritando com uma enfermeira que havia cometido um pequeno erro. Depois mostrava ela fazendo comentários discriminatórios sobre um paciente obeso. Em seguida, humilhando um jovem médico residente até ele sair visivelmente abalado. Outros gerentes ao redor do saguão começaram a perceber que eles também estavam sendo filmados. Dr. Fernando, chefe do setor de cirurgias, sentou-se em uma cadeira próxima, colocando a cabeça entre as mãos. Ele sabia que estava acabado. Todos sabiam. Fernando olhou ao redor do saguão. Pacientes ainda observavam, muitos filmando tudo com celulares. Funcionários de níveis inferiores estavam nas laterais, assistindo com uma mistura de choque, alívio e satisfação. Finalmente alguém estava sendo responsabilizado. Finalmente a justiça estava sendo feita. Vocês querem saber por que fiz isso? Fernanda perguntou, sua voz ecoando no saguão silencioso. Por que me disfarcei de faxineira? Por que passei por essa humilhação? Porque palavras não significam nada. Eu poderia fazer 100 reuniões sobre respeito e dignidade. Poderia enviar 1000 memorandos sobre tratamento justo. Mas se eu mesma não experimentasse o que meus funcionários mais vulneráveis passam, como poderia realmente entender? Como poderia realmente mudar as coisas? Ele caminhou até o centro do saguão. Hoje eu senti na pele o que significa ser invisível, ser tratada como se não fosse humana, ser julgada não pelo que você é, mas pela roupa que veste ou pela posição que ocupa. E garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer nesta clínica.
Nunca mais. Dona Rosa, que havia sido instruída a vir ao saguão, apareceu pela porta lateral, agora vestindo roupas limpas e arrumadas. Quando ela entrou, Fernanda caminhou até ela e, para o choque de todos os presentes, pegou a mão dela e a beijou com respeito. Dona Rosa, a senhora é a verdadeira heroína desta história. Se não fosse sua coragem de me procurar, de me contar a verdade, nada disso estaria acontecendo agora. Dona Rosa tinha lágrimas nos olhos, lágrimas de alívio, de validação, de finalmente ser vista, ser ouvida, ser respeitada depois de anos de invisibilidade. Fernanda se dirigiu novamente ao conselho diretor reunido. Doutor Ricardo, por favor, leia o relatório completo. O presidente do conselho abriu uma pasta grossa e começou a ler em voz alta, clara e firme. Nos últimos 90 dias, conduzimos uma investigação interna completa nesta clínica e em mais 15 unidades da rede. Instalamos câmeras ocultas, contratamos observadores disfarçados, coletamos testemunhos confidenciais de 120 funcionários atuais e antigos. Os resultados são devastadores. Um silêncio pesado dominou o saguão. Até os pacientes que tentavam discretamente sair pararam para ouvir. Documentamos 63 casos de abuso verbal contra funcionários de níveis inferiores nos últimos 3 meses, apenas nesta unidade. A advogada continuou lendo de outro documento. 31 casos de discriminação explícita, 42 casos de assédio moral e 21 demissões injustificadas de funcionários que ousaram reclamar do tratamento. Vanessa estava praticamente desmoronando. Suas pernas mal a sustentavam. Outros gerentes presentes começaram a perceber que aquilo não era apenas sobre ela, era sobre todos eles. Sobre um sistema inteiro que precisava ser destruído e reconstruído. Fernanda caminhou lentamente pelo saguão. Vocês construíram um reino de crueldade. Acharam que poder lhes dava o direito de esmagar pessoas, de humilhar, de destruir a dignidade alheia por puro prazer ou conveniência. Ela parou novamente diante de Vanessa. Mas sabe qual é a parte mais triste? Vocês fizeram tudo isso em nome da minha empresa, usando a minha clínica como palco para suas pequenas tiranias, manchando a reputação que levei 13 anos para construir. A senhora Beatriz, a cliente do casaco de pele, tentou discretamente se afastar em direção à saída, mas doutora Helena bloqueou seu caminho com um gesto sutil. A senhora vai precisar ficar, disse friamente. Há algumas questões que precisamos discutir. O rosto de Beatriz ficou ainda mais pálido. Ela entendeu naquele momento que sua participação naquela humilhação pública não seria esquecida, não seria perdoada. Fernanda se virou para ela. Senhora Beatriz, a senhora participou ativamente da minha humilhação pública. Exigiu minha expulsão. Disse que pessoas como eu contaminam o ambiente. A senhora acha que isso não tem consequências? Doutora Carla deu um passo à frente. Senhora Beatriz Fonseca, estaremos enviando uma notificação formal sobre o encerramento de todos os seus vínculos com esta instituição. Seu plano de saúde será cancelado. Seus tratamentos em andamento serão transferidos para outra clínica de sua escolha. Esta instituição não deseja mais seus negócios. O rosto de Beatriz ficou vermelho de indignação e depois branco de choque. Vocês não podem fazer isso. Eu gasto R$50.000 por ano nesta clínica. Eu sou paciente VIP há 8 anos. E eu sou dona, Fernanda respondeu friamente, e decido com quem faço negócios. A senhora mostrou seu verdadeiro caráter hoje. E esse caráter não é compatível com os valores que quero para minha empresa. Fernanda então procurou com os olhos pelo saguão. Onde está o jovem André?
Um enfermeiro de 26 anos, que havia tentado defendê-la na sala VIP, caminhou hesitantemente até ela. Ele parou diante de Fernanda sem saber o que esperar. "Obrigada", Fernanda disse simplesmente. "Obrigada por ter coragem. Obrigada por ver um ser humano onde outros viram apenas uma faxineira invisível. Obrigada por arriscar seu emprego para defender o que era certo." André estava sem palavras. "Não foi nada, senhora. Eu só fiz o que era certo." "Exatamente." Fernanda sorriu. "Você fez a coisa certa. E é por isso que, a partir de hoje, você não é mais enfermeiro. Você é o novo coordenador de enfermagem desta unidade." O saguão explodiu em murmúrios. André ficou pálido. "Senhora, eu não tenho experiência administrativa. Eu não tenho." "Você tem algo muito mais importante que experiência", Fernando interrompeu. "Você tem integridade, tem coragem, tem empatia. E essas são as qualidades que eu valorizo acima de tudo." Dr. Ricardo assentiu em concordância. "Providenciaremos todo o treinamento necessário, Sr. André. Mas a Sra. Costa tem razão. Liderança verdadeira começa com caráter, não com diplomas." André tinha lágrimas nos olhos. Em menos de 1 hora, ele havia passado de enfermeiro prestes a ser demitido para coordenador de uma das maiores clínicas da rede. "E Dona Rosa?" Fernanda continuou. "A partir de hoje, a senhora é nossa nova coordenadora de bem-estar e dignidade dos funcionários. Trabalhará diretamente comigo e com o conselho para garantir que nenhum outro funcionário passe pelo que a senhora passou." Dona Rosa não conseguia falar. Apenas chorava e sorria ao mesmo tempo. Fernanda então se virou para a equipe de segurança que havia chegado. "Por favor, escoltem a senhora Duarte e os outros gerentes identificados para fora. Seus pertences pessoais serão enviados para seus endereços." Vanessa foi escoltada, seguida por 3 outros gerentes demitidos. Um por um, eles saíram daquela clínica que havia sido seu reino. E nenhum deles olhou para trás. 3 meses depois. Fernanda Costa entrou pela porta principal da clínica matriz em um dia ensolarado de segunda-feira. Desta vez vestida em um de seus tailleurs impecáveis, mas carregando consigo a lembrança permanente daquele dia em que fora apenas uma faxineira invisível. Aquele dia que mudara tudo. André veio rapidamente ao seu encontro. "Senhora Costa, que surpresa! Não estava esperando sua visita hoje." Fernanda sorriu. "Visita e surpresas são meio que meu estilo agora, André. Aprendi que só vemos a verdade quando não estamos esperados." Eles caminharam juntos pelo saguão. Fernanda observava tudo. Cada interação, cada sorriso, cada gesto de respeito mútuo entre funcionários de diferentes níveis. "Como estão as coisas?" Fernanda perguntou. André respirou fundo. "Honestamente, difícil, muito difícil. Mudar cultura é como tentar virar um navio gigante. Lento, trabalhoso, e às vezes parece impossível. Mas está funcionando. Lentamente, mas está." Tivemos 18 denúncias pelo novo canal anônimo. Investigamos todas. 3 resultaram em demissões, 5 em suspensões e treinamento obrigatório. As outras eram mal-entendidos, que conseguimos resolver com mediação. Marcos assentiu satisfeito. "E os funcionários, eles confiam no sistema?" "Cada vez mais. No início, todos tinham medo. Achavam que era armadilha. Mas depois que viram ação real sendo tomada, depois que viram que levamos as denúncias a sério, a confiança começou a crescer." Eles passaram pela recepção. Uma jovem atendente cumprimentou Fernanda calorosamente. Ela parou para conversar alguns minutos. Perguntou sobre seu trabalho, sua família, seus planos futuros. A jovem ficou emocionada com a atenção. Dona Rosa apareceu do corredor, agora vestindo roupas de escritório em vez do uniforme de faxineira.
Ela carregava uma pasta com relatórios. Seu papel como coordenadora de bem-estar estava se mostrando transformador. Senhora Costa, ela a abraçou calorosamente. Vim mostrar os números do trimestre. A satisfação dos funcionários subiu 51%. A rotatividade caiu pela metade. E produtividade aumentou 35%. Fernanda sorriu amplamente. Viu, Dona Rosa? Quando as pessoas são tratadas com dignidade, quando se sentem valorizadas, elas florescem. Simples assim. Simples, mas revolucionário, ela concordou. Foram para a sala de reuniões no segundo andar. Dr. Ricardo e Dra. Helena já estavam lá com outros membros do conselho. Haveria uma reunião para discutir a expansão do programa de transformação cultural para todas as 80 clínicas. Fernanda sentou-se à cabeceira da mesa, mas antes de começar a reunião, ela fez algo inusitado. Tirou do bolso um pequeno objeto e o colocou sobre a mesa. Era o crachá de faxineira que usara naquele dia. O nome, Maria, ainda estava bordado no bolso. Quero que isto permaneça aqui nesta sala de reuniões permanentemente, ela disse, como lembrança. Lembrança de que poder não é sobre título ou posição. É sobre responsabilidade. É sobre como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Dr. Ricardo pegou o crachá cuidadosamente, como se fosse uma relíquia sagrada. E de certa forma era. Providenciarei um display especial com uma placa explicando a história. Fernanda assentiu. E não suavizem a história. Não me pintem como heroína. Pintem-me como o que sou. Alguém que estava cega e precisou se disfarçar para enxergar. Alguém que permitiu que essa cultura tóxica crescesse porque estava muito distante para vê-la. A reunião prosseguiu por 2 horas. Discutiram estratégias, desafios, sucessos e fracassos. Mas através de tudo havia um fio condutor: compromisso genuíno com mudança. Não mudança cosmética, mudança real, profunda, permanente. Ao final da reunião, quando todos já estavam saindo, André ficou para trás. Senhora Costa, posso fazer uma pergunta pessoal? Fernanda assentiu. Por que fez aquilo? Realmente, por que se arriscou a ser humilhada daquela forma? Uma CEO não precisa se disfarçar para implementar mudanças. A senhora poderia simplesmente ter demitido as pessoas e contratado consultores. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento. Por que li aquelas cartas anônimas, André? Li histórias de pessoas que sofriam em silêncio. E percebi algo. Eu havia me tornado exatamente o que jurei nunca ser. Distante, desconectada, vivendo em uma torre de marfim de sucesso, completamente alheia ao sofrimento que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Ela pausou, memórias daquele dia ainda vívidas. Minha mãe era faxineira, meu pai, porteiro. Eu cresci vendo como pessoas humildes eram tratadas, invisíveis, descartáveis. E jurei que quando tivesse poder, faria diferente. Mas poder tem um jeito de nos cegar, de nos fazer esquecer de onde viemos. Aquele disfarce foi minha forma de lembrar, de sentir na pele o que havia esquecido. André tinha lágrimas nos olhos. A senhora mudou minha vida naquele dia. Mudou minha perspectiva de mundo. Mostrou que integridade não é apenas uma palavra bonita em manual de empresa. Fernanda colocou a mão no ombro dele. E você mudou a minha também, André. Quando ficou ao meu lado, quando arriscou tudo para defender alguém que pensou ser apenas uma faxineira, você me mostrou que ainda há bondade no mundo. Que ainda há pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Eles saíram da sala juntos. No saguão, a clínica estava fechando. Funcionários se despediam uns dos outros com sorrisos genuínos. O contraste com 3 meses atrás era gritante. Fernanda parou na porta, observando a cena.
Uma jovem faxineira estava limpando o chão, mas ao contrário de 3 meses atrás, funcionários paravam para cumprimentá-la, para agradecer pelo trabalho bem feito, para vê-la como ser humano, não como mobília invisível. A faxineira notou Fernanda observando e caminhou até ela. Senhora Costa, só queria agradecer pelo que a senhora fez, pelas mudanças. Pela primeira vez em 6 anos trabalhando aqui, me sinto vista. Como é seu nome? Juliana. Juliana, o prazer é meu. E obrigada pelo seu trabalho. Esta clínica não funcionaria sem pessoas como você. Fernanda saiu da clínica para a noite fresca. Seu motorista estava esperando com o carro. Mas antes de entrar, ela olhou para cima, para a fachada do prédio, para as letras douradas que formavam Clínicas Costa. Aquilo tudo quase foi destruído, ela pensou. Quase permiti que arrogância e crueldade manchassem permanentemente algo que levei 13 anos para construir. Mas agora temos uma chance de fazer diferente, de ser melhor. No caminho para casa, ela passou por bairros pobres onde havia crescido. Pessoas voltando do trabalho em ônibus lotados. Trabalhadores honestos, dignos, fazendo o melhor possível com o que tinham. E Fernanda entendeu algo fundamental. Sucesso não era sobre acumular riqueza. Era sobre usar essa riqueza para criar dignidade, para elevar outros, para garantir que cada pessoa, independentemente de sua posição, fosse tratada com o respeito básico que todo ser humano merece. A história de Fernanda Costa, a bilionária que se disfarçou de faxineira, espalhou-se rapidamente. Não apenas no Brasil, mas pelo mundo. Virou estudo de caso em escolas e negócios. Inspirou outros CEOs. Mudou conversas sobre liderança e responsabilidade corporativa. Mas mais importante que tudo isso, mudou vidas reais. Dona Rosa agora tinha segurança financeira e propósito. André tinha uma carreira promissora. Juliana e centenas de outros funcionários tinham dignidade restaurada. E Vanessa Duarte? Ela nunca conseguiu outro emprego na área de saúde. Mas algo interessante aconteceu. Durante trabalho comunitário obrigatório em um abrigo para pessoas em situação de rua, ela finalmente começou a entender. Entender o que significa ser invisível. Entender o peso da humilhação. Anos depois, em uma carta enviada anonimamente para Fernanda, ela escreveu: Obrigada por me parar antes que eu destruísse mais vidas. Obrigada por me forçar a enxergar o monstro que eu havia me tornado. Não espero perdão, mas espero que minha queda tenha servido de lição para outros. A lição final era clara. Poder sem compaixão é tirania. Sucesso sem humildade é vazio. E dignidade não é um privilégio para poucos, mas um direito de todos. Fernanda nunca mais esqueceu do dia em que foi Maria, a faxineira. E sempre que sentia a arrogância começando a crescer, sempre que se via distante demais da realidade, ela olhava para aquele velho crachá guardado na sala de reuniões e se lembrava. Lembrava que, no final, não são os títulos que nos definem. São nossas ações. É como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada. É a gentileza que mostramos quando ninguém importante está observando. E essa lição, aprendida da forma mais difícil possível, permaneceria com ela para sempre. Porque algumas histórias terminam. Mas as melhores histórias, as que realmente importam, nunca terminam. Elas continuam se multiplicando, inspirando outros, mudando o mundo. Uma interação gentil por vez. E essa é a verdadeira medida de sucesso. E você, que chegou até aqui, o que achou dessa história? Deixe seu like se você acredita que dignidade não tem preço. Se inscreva no canal se você quer ver mais histórias que fazem a diferença. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E nunca, nunca se esqueça.
Todos merecem respeito, independentemente da posição que ocupam. Porque no final, somos todos apenas humanos. Alguns com mais sorte, mais oportunidades, mas todos, absolutamente todos, iguais em dignidade e valor. Até a próxima história.